Nós vamos falar um pouco sobre isso esta noite. Êxodo capítulo 33, eu vou ler com vocês o verso 15 e 16. Êxodo capítulo 33, verso 15 e 16. Eu quero orar antes de vocês, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, o desejo do nosso coração é ouvir com clareza a Tua voz. Então nós abrimos nosso coração, nós queremos de fato ser ministrados por Ti. Santo Espírito, comunica ao nosso espírito essas verdades espirituais, ensina-nos, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração ensinado, Senhor, para que nós possamos ser marcados por esta palavra e transformados, Deus, por essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 33, verso 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Amém? Só para trazer aqui um contexto para vocês, aqui é um recorte de um diálogo que Moisés estava tendo com Deus, e foi no momento onde Moisés ele desce do monte, ele passa ali um tempo com Deus. Vocês lembram um pouco da história? A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para ter ali um momento na presença de Deus, e deixou Arão e o povo lá embaixo no acampamento. E quando Moisés desce, ele se depara com uma cena trágica. O povo havia se corrompido e eles haviam feito um bezerro de ouro para adorar. E quando Moisés chega ali, ele fica estarrecido com aquela situação. E então Moisés começa ali um diálogo com Deus. E Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, pega esse povo e vai para a terra que eu vou dar para vocês. Mas eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, é capaz de eu destruir vocês pelo caminho. Então esse é o cenário, esse é o contexto dessa passagem. E aqui Moisés responde a Deus, quando Deus diz a ele: vai com esse povo, porque se eu estiver no meio desse povo, eu posso destruí-lo. Moisés responde para Deus: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Então Moisés está usando aqui a sua argumentação, e ele diz: Deus, como que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Então Moisés declara algo tremendo, ele diz: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Amém, irmãos? Essa fala de Moisés revela um homem que valorizava e dependia da presença de Deus. Essa fala revela um homem que sabia e conhecia o valor da presença de Deus. Eu creio que em algum momento entre Êxodo capítulo 3, lá em Êxodo capítulo 3, vocês vão ver a história de Deus se revelando a Moisés. Vocês lembram dessa passagem? Moisés está ali pastoreando o rebanho do seu sogro, e de repente ele se depara com um arbusto, com uma sarça, com um espinheiro, com uma moita, sei lá qual seria o nome hoje em dia. E havia um fogo saindo desse espinheiro, e ele ficou estarrecido porque ela não se consumia. E a palavra diz que Moisés chegou ali, e então Deus começou a falar com Moisés. Então Deus se revelou como eu sou, e Moisés então conheceu a Deus,
E ali começou a sua jornada com Deus. Êxodo capítulo 3. Amém? Essa passagem está em Êxodo capítulo 33. Ou seja, no primeiro momento, no primeiro encontro de Moisés com Deus, até esse momento, muitas coisas já haviam acontecido. E eu creio que nessa jornada, ou nesse tempo, Moisés aprendeu algo importante. Moisés aprendeu o valor da presença de Deus para a sua vida e para o seu chamado. Desde o encontro ali com Deus na sarça, até a passagem ali no Egito, na libertação do povo, tudo que ele viu, tudo que ele experimentou, até esse momento onde ele desce do monte, onde ele tem uma conversa com Deus, com alguém falando com um amigo, face a face. Ele desce nesse lugar e ele entendeu, ele aprendeu o valor da presença de Deus. Ou seja, em algum momento dessa jornada, ele se deu conta disso. Ele se deu conta do quanto era importante a presença de Deus na sua vida. E quando eu estava lendo isso, a pergunta que ficou no meu coração é quando que nós, eu e você, quando que nós, cada um de nós, vai se dar conta dessa mesma verdade? Quando que nós vamos nos dar conta do valor da presença de Deus para a nossa vida? Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, né, pessoal? Concorrer com a chuva é difícil, né, Márcio? Eu vou continuar aqui. Se estiver muito ruim, vocês fazem assim, tá? Para você ver. Aí eu vou mais devagarinho. Mas eu me perguntei assim: quando que nós vamos, em que momento da nossa jornada, assim como Moisés, em que momento da nossa vida nós também vamos dar conta do valor da presença de Deus? Quando que nós vamos entender quanto essa presença ela é importante para a nossa vida e para o nosso ministério? Moisés sabia que não valeria a pena viver se não fosse na presença de Deus. Por isso ele falou para Deus: não, se o Senhor não for conosco, o que importa sairmos daqui? Se o Senhor não for conosco, o que importa nós entrarmos na terra prometida? Porque o que vai mostrar para os outros que nós somos diferentes é a tua presença no nosso meio. Fala para o teu irmão assim: o que te faz diferente é a presença de Deus na tua vida. É isso que faz a diferença, gente. E eu fiquei pensando quantas vezes nós queremos nos destacar, quantas vezes nós queremos ser especiais ou queremos ser diferentes. Buscando aquilo que o mundo nos oferece. É ou não é? Ou aqui por não? É ou não é, Angélica? Quantas vezes nós desejamos ser essa diferença, ou fazer essa diferença, e para isso nós buscamos conquistar aquilo que o mundo nos oferece. Não queremos nos destacar pela nossa, talvez pela riqueza ou por algum status, seja ele qual for, ou algum tipo de influência, de poder ou fama, ou tantas coisas que esse mundo nos oferece.
E muitas vezes nós gastamos nossa energia, nosso tempo, buscando nos destacar a partir dos pré-requisitos que esse mundo nos impõe, quando na verdade o que nos faz de fato ser diferentes não é nada aquilo que o mundo pode nos dar. O que te faz ser diferente, o que te faz ser especial, o que te faz ser diferente do mundo é a presença de Deus na tua vida. Amém. Ou seja, não há nada de errado em você ter riqueza, não há nada de errado você ter alguma influência, ou algum poder, ou algum conhecimento. O erro está em achar que essas coisas é que vai fazer você ser diferente. Não, queridos, essas coisas só vão te fazer ser farinha do mesmo saco. Ou seja, você vai ser mais do mesmo. Então, queridos, eu quero que você entenda que é a presença de Deus em você que mostra que você é diferente. O que nos torna diferenciados é a manifestação da presença de Deus em nós e através de nós. Amém? Moisés entendeu isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele também fala um pouco a respeito disso. Eu vou ler o verso 1, 2 e o verso 7. Ele diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Aqui Paulo está dizendo, olha, o tesouro que nós temos é a presença de Deus em nós. Não é sobre nós, não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós conquistamos, mas é sobre a presença de Deus em nós. Nós somos como potes de barro, mas o que está em nós é o poder supremo de Deus. Então é essa presença que marca a nossa vida, é essa presença que nos faz ser diferentes dos outros. Moisés, ele aprendeu isso lá em Êxodo 33, 14. Lá, Êxodo 33, 14. Pessoal, vai chover um pouquinho aí, amém? Mas vai para lá que a graça de Deus a gente vai sobreviver. Deus prometeu que não destruiria a terra com dilúvio de novo, pessoal. Então nós vamos para casa hoje, com certeza. Nós não vamos ter esse problema. Êxodo 33, 14. Olha que Deus, quando Moisés está dialogando com Deus ali, Deus ele fala assim para Moisés: Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Ou seja, Deus prometeu para Moisés o quê? Eu combinei lá em cima. Deus prometeu o quê para Moisés, pessoal? Quem quer vitória aí? Todo mundo quer vitória, né, cara? Quem quer vitória? Faz a ola aí. Deus
vocês. Quando Deus disse eu vou com vocês, Ele estava dizendo o seguinte: eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou mandar um representante meu com vocês, e eu vou dar a vitória para vocês. Mas eu não vou, porque se eu for, eu vou matar esse povo no meio do caminho. Deus, Ele diz que daria um anjo, que colocaria diante deles um anjo seu poderoso, e daria vitória para Moisés. Só que qual foi a resposta de Moisés? Que importa a vitória se a tua presença não estiver conosco? Que importa conquistarmos a terra se a tua presença não for conosco? Qual foi a lição que Moisés aprendeu? Que não existe vitória, não existe conquista sem a presença de Deus. A verdadeira vitória é ter a presença de Deus em nossas vidas. Moisés entendeu isso. Não é sobre conquistar se a presença de Deus não estiver ali. Não é sobre ter vitória se Deus não está nisso. Moisés não queria vitória, Moisés não queria entrar na terra prometida, Moisés não tinha isso como prioridade. A prioridade dele era: eu quero a tua presença junto com o povo, porque é isso que vai mostrar que nós somos de fato diferentes. Amém, queridos? Quem quer ser diferenciado aqui? Quem quer ter vitória? É bom ter vitória, né? Mas vitória sem Deus, queridos, é derrota. Vitória sem a presença de Deus não tem valor algum. Eu quero ser diferenciado por causa da presença de Deus em mim. Tem uma pergunta nos evangelhos que é muito interessante. A pergunta é: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a verdadeira vida? Ou o que adianta conquistar todas as coisas, mas não ter a presença de Deus na sua vida? Que diferença isso faz? O que importa conquistar o mundo e perder a alma? O que adianta conquistar o mundo sem a presença de Deus na nossa vida? O nosso foco, a nossa busca, a nossa prioridade deve ser a presença de Deus. Olha para o teu irmão, o teu foco, a tua busca, a tua prioridade deve ser a presença de Deus. Amém, queridos? Porque quando eu estou na presença de Deus, presta atenção nisso, queridos. Quando eu entendo o valor da presença de Deus, quando eu entendo o quanto é preciosa essa presença, e quando eu busco e priorizo ela, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Porque eu estou na presença de Deus. Todos saberão que você é bem-aventurado, todos saberão que você é feliz. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Amém, amados? Muitas pessoas têm vontade de ser VIP, não é? Quem já quer ser VIP aí? Está na lista dos very important persons. Não é? O que significa ser VIP? De que você é importante, sei lá por quê, ou de que você tem algum tipo de status, algum tipo de fama, ou você é amigo do amigo, e aí portanto você está naquela lista especial para entrar no Allianz Parque, Esse time tem os ingressos lá para nós, Não, porque eu conheço os caras, ele me falou, É os VIP, Essas pessoas, queridos, eles têm acesso aos melhores lugares. Eu estou pensando qual o melhor lugar para se estar, senão a presença de Deus vivo.
os ricos do reino de Deus são aqueles que estão na presença de Deus. São esses que são diferenciados. São aqueles que habitam e estão na presença do Deus vivo. São esses que são diferentes de verdade. Queridos, eu vou lutar até o fim aqui, amém? Quem está comigo aí? Glória a Deus. Se Deus não deixou, eu primeiro tinha que mandar. É importante de alguma forma. Quero falar um pouco sobre a presença de Deus. Algumas coisas que podem te ajudar a você entender a presença de Deus. Difícil a gente valorizar algo que a gente não entende. Quero trazer um pouco de luz para você. No Antigo Testamento, estar na presença de Deus era para poucos. Amém? Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que nesse período da história, a presença de Deus, ela não era acessível a qualquer um, a qualquer pessoa. A presença de Deus era para poucos, a saber, reis, profetas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os juízes. Eram pessoas que, por algum motivo, Deus mandava o seu Espírito ungir essas pessoas. Elas eram capacitadas por Deus, elas eram habitadas pelo Espírito de Deus e capacitadas pelo Espírito de Deus. Então, não era para todas as pessoas, era para algumas pessoas. Ou seja, a presença de Deus era algo escasso no Novo Testamento. Já no pós-Pentecostes, ou seja, a partir do Novo Testamento, a partir da vida do Espírito Santo de Pentecostes, ou seja, do pós-Pentecostes até os nossos dias presentes, até hoje, a presença de Deus é para todos os que creem. Todos nós que nascemos de novo, fomos regenerados, temos o privilégio de desfrutar da presença de Deus por meio do seu Espírito. Olha que lindo isso, querido. Nós vivemos um tempo, nós somos privilegiados, porque nós vivemos um tempo onde a presença de Deus é para todo aquele que crê. Nós vivemos um período da história onde Deus escolheu colocar o seu Espírito em nós, onde Deus resolveu morar em nós. Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Portanto, o Espírito Santo agora habita em nós. Nós que nascemos de novo, nós que cremos, nós fomos regenerados e recebemos, fomos selados com o Espírito Santo. Portanto, hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos acesso a essa presença maravilhosa. Fala para o teu irmão: Deus resolveu, por algum motivo, que eu não entendo, morar em você. Cabra essa fala. Queridos, eu não sei, mas se eu fosse Deus, provavelmente eu ia morar no Havaí. Ou talvez, já que Deus ele é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, eu acho que nem no Havaí, eu acho que eu ia fazer uma ilha nova, privativa. Haja uma ilha, eu ia morar nesse lugar. Não é, Rita? Então, perto. Ali está cheio de manezinho já, ocupando a ilha ali. Eles não iam deixar Deus entrar ali, eles vão dar bambuzado em Deus. Estou brincando com vocês, mas um pouco de humor é bom para nós entendermos que escolha foi essa de Deus. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele resolveu habitar em nós, colocar o seu Espírito em nós. Isso é loucura. Como assim essa presença está em mim hoje? Eu tenho o privilégio, a oportunidade de experimentar e desfrutar da presença de Deus. Queridos, isso é maravilhoso.
No Antigo Testamento, muitos homens, muitas mulheres desejaram ter o privilégio de viver o que nós vivemos hoje, ou podemos viver hoje. Então você não pode perder a oportunidade de desfrutar da presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era vista com os olhos naturais. Vocês lembram? Né? As passagens bíblicas, a presença de Deus, a glória de Deus era vista com os olhos naturais. Lembra quando o povo sai do Egito, Deus coloca uma nuvem, uma coluna para proteger o povo do sol, e à noite era uma coluna de fogo, e quando aquela nuvem se movia, aquela coluna de fogo se movia, o povo se movia atrás daquilo. Quando Moisés faz o tabernáculo, eles consagram o tabernáculo, a Bíblia diz que a presença de Deus encheu aquele lugar, e a glória de Deus era vista. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai para conversar com Deus, vocês lembram como é que o povo ficou lá embaixo olhando o monte fumegando do poder e da presença de Deus? Ou seja, as pessoas viam com os olhos naturais a presença de Deus. Mas agora, querido, ela é vista com os olhos espirituais. A presença de Deus hoje ela é vista com os olhos da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Portanto, queridos, hoje, para nós desfrutarmos da presença de Deus, nós precisamos ver este lugar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Crer nessa presença gloriosa de Deus na minha vida, na tua vida. E quando eu creio, então eu vivo. Quando eu creio, eu experimento. Quando eu creio, eu desfruto dessa presença. Amém, amados? A minha oração é para que os teus olhos se abram nessa noite. A minha oração é para que os teus olhos espirituais se abram, os olhos da fé se abram, para você perceber a riqueza que você tem disponível, o próprio Deus habitando em você através do seu Espírito. A presença de Deus ela é acessada e experimentada no lugar de relacionamento. Amém, queridos? Deus resolveu então habitar em cada um de nós através do seu Espírito. Então Deus habita em nós e nós acessamos essa presença através do nosso relacionamento com Ele. Então eu me relaciono, eu acesso, eu experimento isso no lugar de relacionamento. É onde Deus se encontra comigo. É no lugar secreto, é no lugar da oração, é na devoção, é na busca, é no desejo, é no anseio permanente pela presença de Deus. Serginho, como eu acesso esse lugar, como que eu experimento, como eu desfruto desse lugar, queridos? É no teu lugar secreto, é na tua intimidade, naquele lugar onde você encontra com Deus. Como diz o Salmo 63, o salmista, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Amém. Dá para você perceber nas palavras do salmista o anseio dele de estar na presença de Deus, o quanto ele desejava, o quanto ele precisava da presença de Deus. Queridos, eu quero dizer para você, você quer encontrar Deus, você quer estar na presença de Deus, você quer desfrutar da presença de Deus, querido, você precisa buscar, desejar, ter um anseio permanente pela presença dEle. É nesse lugar de relacionamento que você vai encontrar, que você vai desfrutar da presença de Deus na tua vida. Amém, queridos? Quantas vezes nós gastamos nosso tempo, dedicamos tempo, recursos, buscando em tantas coisas e lugares, esse desejo, esse anseio por saciar a nossa alma,
quando na verdade o que nós precisamos somente é buscar a Deus no nosso secreto, é nós dedicarmos tempo para uma relação verdadeira, autêntica, genuína com Cristo, e aí nós acessarmos esse lugar e nos saciarmos na presença dEle. É tão simples, querido. Fala pro teu irmão, o Evangelho é simples. Não complica. Por favor. Tem nada mais simples do que Deus habitar em você, querido. Tem alguma coisa mais simples do que essa? Hã? Então nós precisamos desfrutar de algo simples e poderoso, da realidade de que a presença de Deus está disponível, que ela pode ser acessada e ela está no lugar de relacionamento. Amém? Então ela está aqui dentro. Mas a presença de Deus também pode ser vivenciada de forma singular na reunião dos santos ou na congregação daqueles que creem. A presença de Deus pode ser vivenciada de forma singular num momento como esse. Ela não é? Quem sente a presença de Deus aqui? Então ela pode ser vivenciada quando eu busco Ele na minha intimidade, na minha relação, mas eu também creio que quando nós nos reunimos, o corpo se reúne, a igreja se reúne. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu creio que quando o corpo se reúne, a cabeça se manifesta, que é Cristo. Amém? E nós podemos experimentar esse lugar de sede, de busca, de anseio pelas coisas de Deus. Esse lugar também é um incentivo, é um estímulo para nós buscarmos mais, experimentarmos mais e mais a presença de Deus. Então ela pode ser acessada na intimidade e ela pode também ser acessada na comunidade daqueles que creem. Sabe por quê? Porque quando eu chego aqui com fome, junto a minha fome com a fome do outro, junto a minha sede com a sede do outro, junto o meu desespero por Deus com o desespero do outro, junto a minha fé com a fé do outro, e quando nós nos reunimos e nós nos derramamos a presença de Deus, Deus se derrama no meio do seu povo. Amém. Então a nossa vida ela é impactada, nós somos varridos pela glória de Deus, nós somos cheios da presença dEle, porque é um lugar de sede, e a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Deus tem alegria na nossa fome, na nossa sede, e Ele se derrama para saciar aquilo que habita a nossa alma. Amém, amados? Você precisa desfrutar dessa presença. E por último, eu quero encerrar dizendo que a chuva vai acabando e eu também. Aleluia. Estamos em sintonia. Guarda isso que eu vou te falar agora, queridos. Isso pode ser estratégico fundamental na tua vida. A percepção e a valorização da presença de Deus pode acelerar o teu processo de transformação e santificação. Eu vou repetir: a percepção e a valorização da presença de Deus pode acelerar o teu processo de transformação e santificação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que quando você entende, quando você tem a percepção de que Deus habita em você, de que a presença dEle está em você, e quando você valoriza essa presença, essa valorização, essa percepção vai acelerar em você o processo de transformação da sua vida. Não só da transformação, mas também da santificação da sua vida. Porque quando eu percebo Deus em todos os meus caminhos, quando eu entendo que Deus habita em mim e que a presença dEle não finda quando o culto acaba, mas a presença de Deus vai comigo para minha casa, está comigo na segunda, na terça, na quarta, e eu ando na presença dEle, eu vivo na presença dEle, eu respiro por causa da presença dEle.
Quando eu entendo, tenho essa percepção, queridos, isso é poderoso. Por quê? Porque eu começo a viver a partir dessa perspectiva. Eu começo a perceber e a valorizar e a desfrutar da presença de Deus. E a minha vida começa a ser impactada e transformada. Porque muitas das coisas que eu vivo não vão fazer mais sentido a partir da percepção de que Deus habita a minha vida. Então, hábitos que eu tenho, estilos de vida que eu desenvolvi, criei, coisas que eu carrego comigo não vão mais fazer sentido diante do valor que eu dou para a presença de Deus. Então a minha vida vai sendo transformada, a minha vida vai sendo mudada, e eu vou experimentando uma transformação genuína, autêntica. Aqueles pecados ocultos, aqueles pecados domesticados, aquelas coisas que nós fazemos e vivemos, e fazemos porque temos a mentalidade de escassez, porque achamos que precisamos dessas coisas. Mas quando nós desfrutamos da presença de Deus, eu fico saciado. Quando eu experimento e desfruto da presença de Deus, queridos, Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida Jesus veio nos dar? Fala para o teu irmão, que tipo de vida Jesus veio te dar? Que tipo de vida que foi, querido? Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida plena, completa, ou seja, vida sem falta de nada. Fala para o teu irmão, não há escassez em Deus. Não há escassez na presença de Deus. Portanto, quando eu entro na presença de Deus, quando eu percebo e valorizo a presença de Deus, essa presença sacia a minha fome, a minha sede, eu me torno pleno, completo, e não preciso mais buscar em lugar nenhum, eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim. Ah, queridos, como isso é libertador. Eu não preciso buscar em lugar nenhum, eu não preciso acessar coisas que estão fora da minha vida. Porque toda vez que eu preciso de algo externo para saciar algo interno, eu me torno escravo disso. Mas a grande novidade, a grande notícia e a grande bênção é que Deus escolheu morar dentro de nós. E tudo que eu preciso agora está aqui dentro. Eu só preciso acessar a presença de Jesus. E toda vez que eu acesso e desfruto, eu sou pleno, completo. Eu estou contente, satisfeito. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha identidade. Eu estou firmado nele, Ele é a minha segurança, Ele é a minha vida. Nós precisamos perceber isso e valorizar essa presença, queridos. E a minha oração nessa noite para que você que está em Cristo, você que nasceu de novo, você que é habitado por essa presença, por essa doce presença do Espírito Santo, eu oro nessa noite para que os teus olhos se abram, para que você seja convencido dessa presença, para que você viva a partir de hoje com a percepção da presença de Deus na tua vida. Isso vai impactar tudo que você é, tudo que você faz. Em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, você vai estar na presença dEle. Isso vai mudar completamente a tua realidade, vai transformar completamente a tua vida. E as pessoas vão começar a perceber que você de fato é diferente. Não por causa da roupa que você veste, não por causa do carro que você tem, nem pelo dinheiro que você possa ter, ou por você ter muitos seguidores. Não, queridos. O que vai fazer a diferença é a presença de Deus na tua vida. Eu lembrava hoje pela manhã aquela passagem onde Pedro e João vão orar no templo. Vocês lembram dessa passagem? Diz que eles foram orar e eles estavam indo para o templo, e eles passando ali, eles encontraram um pedinte, um homem coxo,
pedindo esmolas. Vocês lembram dessa passagem? E aí eles olharam para... Ele olhou para Pedro e João pedindo: me dá um dinheiro aí. E Pedro e João, eles disseram: nós não temos nem ouro nem prata. Porque era isso que esse homem estava esperando. E se eles tivessem e acessassem essas coisas, eles teriam dado ali talvez uma moeda para aquele homem, e aquele homem teria talvez usufruído daquilo de alguma forma, e aquilo logo acabaria, mas a vida dele não seria transformada. O que fez a diferença na vida daquele homem não foi ouro, nem foi prata. Eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. É isso que fez a diferença. A presença e o poder de Deus na vida deles, que impactou a vida daquele homem coxo. Você quer fazer diferença nessa geração, querido? É a presença de Deus na tua vida que vai fazer isso. Então não gaste mais seu tempo querendo, buscando, almejando, desejando as coisas que esse mundo diz que você precisa ter como pré-requisito para você ser importante. Não, queridos. Talvez, se eles quiserem, eles podem. Mas eu não posso ignorar a riqueza que eu tenho aqui dentro. É algo extraordinário. Então que nós possamos acessar esse lugar da presença de Deus, porque, como disse o salmista, na tua presença há delícias eternamente. E são essas delícias que eu quero acessar. A vida plena para mim e para você. Amém, queridos? Amém. Fala para o teu irmão: quer ser diferente? Busca a presença de Deus. Essa foi a lição de Moisés. Senhor, pouco importa se o Senhor vai me dar vitória. Se o Senhor não estiver ali, não vale a pena. Amém, queridos? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu creio, queridos, que Deus falou ao teu coração. Eu creio que Deus ministrou a tua vida. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus nos exorta. E eu creio que nessa noite você foi tocado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no mais profundo do teu ser. Nós não podemos ignorar que tamanha realidade. Não faria sentido algum nós vivemos a nossa vida tendo algo tão precioso, tendo tamanha riqueza, e nós continuarmos vivendo como miseráveis. Não, amados, Deus deseja se revelar a você. Deus quer que você esteja na presença dEle. Não há lugar melhor para estar senão na presença dEle, porque é lá que nós somos sarados, é lá que nós somos curados, renovados, libertos, é lá que nós recebemos vida, é lá que nós temos alegria, é lá que nós temos paz, é lá que nós temos a nossa identidade restaurada, é lá que está o nosso valor,
nossos olhos espirituais, mostra-nos essa verdade. Eu não quero viver mais nenhum momento da minha vida, eu não quero viver mais nenhum dia da minha vida, nem mais um segundo do meu dia sem estar na tua presença. Porque um momento na tua presença é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. E é nesse lugar que eu quero estar, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu achei que o Senhor não era suficiente para mim. Me perdoe por todas as vezes que eu busquei em outro lugar aquilo que só o Senhor podia me dar, Senhor. Me perdoa por todas as vezes que eu perdi meu tempo, as minhas energias, os meus recursos, tentando conquistar aquilo que o Senhor não me deu, tentando buscar o meu valor fora da tua presença. Não, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver aos teus pés, eu quero priorizar a tua presença, eu quero olhar para a tua face, eu quero experimentar das delícias eternamente. Eu quero estar contigo todos os dias da minha vida, porque eu sei que é nesse lugar, é no lugar da tua presença, que de fato todos saberão que eu sou diferente. Ah, Senhor, derrama da tua presença nessa noite, enche os corações, enche as vidas. Se há alguém aqui nesse lugar cansado, Senhor, ah, Deus, ministra agora renovo. Se há alguém aqui abatido, Senhor, eu oro, Deus, renova as forças, Senhor, carrega pelo colo, enche de vida, enche com a tua presença, ensina-nos a andar na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e é isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Uma coisa pedi, a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Nós fazemos desta oração de Davi a nossa oração.